Olá pessoal, nós aqui diretamente de Sydney, Austrália, participando da 35ª ICANN e tentando transmitir para o público brasileiro o que significa esse congresso que envolve as maiores autoridades de internet do mundo e o registro de nomes, a importância disso para a comunidade internet. Nós estamos fazendo boletins diários através do Baguette, um convênio que nós fizemos, e está interessante porque nós estamos pegando um pouquinho de cada reunião e tentando resumir para vocês o que se passa aqui nos bastidores desse congresso. Jaime, um assunto é a questão da exploração comercial do nome de domínios. Muitas empresas vêm expor para oferecer esses serviços de registro de nomes para a sociedade. Que mercado que você vê nesse registro, na exploração comercial desse registro de nomes? Porque no Brasil a gente não vê isso acontecer. A ICANN não é sobre a internet. A autoridade da ICANN é sobre o DNS, que é exatamente o registro de nomes de domínios e a atribuição de endereços IP. Sobre a atribuição de endereços IP é uma questão técnica que fica na mão da IANA, mas com a distribuição de nomes de domínios e o registro de nomes de domínios, a ICANN criou um mercado. Esse mercado, como ofertantes, tem os registries que ofertam os GTLDs, os domínios de primeiro nível, TLD é Top Level Domain, primeiro nível, tem os genéricos e tem os de país, os Country Codes. No Brasil nós temos o .br, que é o CGI-BR, é quem organiza isso. Então, o CGI-BR e o NIC-BR são registries de um Country Code .br. E talvez o sucesso do .br inibiu a criação de um mercado de registro de nomes muito significativo no Brasil. Mas agora, com essa abertura para registro de domínios genéricos na raiz, ou seja, domínios de primeiro nível, há uma janela de oportunidade para que operadores brasileiros operem internacionalmente nesse mercado de nomes de domínios, não apenas no Brasil. A pergunta é, será que nós temos músculo? Será que o empreendedor brasileiro tem músculo para operar internacionalmente? Aí é uma questão a ser colocada ao próprio empreendedor. Vamos citar um exemplo. O que poderia acontecer no Brasil em termos de registro de nome? Empresas, dá para você citar um exemplo prático? Hoje tem 21 nomes genéricos na raiz. O .com é o mais conhecido dele, mas tem .net, .biz, tem outros já existentes, mas são 21. Com a abertura vão existir centenas, milhares de nomes. Se isso vai continuar sendo ou não o mercado, se isso vai pulverizar a tal ponto de não dar escala, isso tudo são perguntas postas, que não têm uma resposta firme. Por isso são oportunidades. Oportunidade envolve risco também, Assim, não é só a certeza de lucro, há também um risco a ser considerado. Mas o que eu julgo é que o empreendedor brasileiro de internet, em geral, os provedores, estão um pouco distantes da realidade desse mercado, ou de todas as nuances, e de como se pode interferir, porque é um mercado muito sujeito à interferência, porque as regras são feitas aqui. As regras desse mercado, esse mercado é criado. No momento que a gente, ou seja, um espaço de domínio, um espaço de um domínio, é criado numa canetada aqui na ICANN. E com isso se cria a possibilidade de alguém vender a R$30 por ano, assim, sei eu a quanto que tarifa por ano, tendo então uma receita que é significativa. Claro, dificilmente se chegará à receita que a VeriSign, que é o registry do .com, tem, que é de 1,15 bilhões de dólares anuais. Mas uma receita que não é tão significativa, mas é interessante também, e que atua só no Brasil, é o do .br. Nosso NIC-BR tem uma receita de 55 a 60 milhões ano.
Ora, isso em termos de Brasil, em termos de receita de empresas brasileiras, é uma boa receita, né? Porque o nosso mercado é relativamente pequeno. Inclusive o CGI Brasil, o NIC-BR, é internacionalmente reconhecido por ter tantos domínios no Brasil. O brasileiro, ele já pegou o costume de registrar os nomes .br. Hoje nós temos 1.600.000 domínios. E isso existe uma tendência para ampliar o número de empresas, o número de pessoas que registrem o domínio .br. O brasileiro já pegou esse costume, porque .br é brasileiro e funciona bem. A governança da internet do Brasil, feita através do Comitê Gestor pelo NIC, funciona muito bem. Por isso que o brasileiro procura colocar o produto dele, a marca dele, o nome .br. O .br é um caso de sucesso internacional entre os CCTLDs. Vários países terceirizam a operação do seu país para uma operadora privada, geralmente americana. No Brasil, a operação é feita pelo NIC-BR, muito bem, com grande qualidade, reconhecida em termos de segurança pela própria ICANN. Além desse aspecto de operação adequada, existe toda uma política comercial que foi criada em torno do .br, que um pouco inibiu a formação de um mercado de registrares no Brasil, né? Registrares no Brasil, dá exemplos. Na verdade não existe um registrar no Brasil, porque todo mundo pode registrar. Em relação ao .br, não existe assim a qualificação de alguns que são registrados. Qualquer pessoa pode... Eu posso pegar e registrar meu domínio. Diretamente no NIC-BR. De fato, a maioria das pessoas no Brasil registra através de provedores. Né? Não existe o credenciamento de provedores, né? Que seriam então os registrares. Né? Ou seja, então nós vamos credenciar esses aqui e eles terão uma receita por isso. Isso não existe no Brasil, pelo menos para o .br. Existe sim os revendedores e alguns registrares de domínios .com, né, e .net, que já estão acreditados junto à ICANN e junto a alguns registrares internacionais, como a Enon, a GoDaddy, né, que são registrares, esses sim, bastante grandes. O sucesso do BR se deve não só à operação que ele tem, mas também ao zelo que se tem tido e à atuação do Comitê Gestor da Internet por esta política de preservação. É por isso que a gente está querendo discutir isso, né? Ou seja, essas discussões envolvem não só o setor privado, técnico, empresarial, como também o terceiro setor. E esse formato de discussão aberta é isso que é muito legal aqui na ICANN. E esse modelo foi copiado, né, para o Comitê Gestor. A abertura, a cada reunião da ICANN, nós participamos durante toda a semana de reuniões que ocorrem durante todo o dia, em vários fóruns, que são reuniões abertas, reuniões de decisão, de discussão, abertas a comentário público. O brasileiro tem que começar a influir nisso, né? Inclusive entrar no site da ICANN e participar daqueles comentários públicos a relatórios, pesquisas de opinião, em relação a essas duas grandes coisas que estão em discussão. A introdução nos domínios genéricos na raiz, que é uma oportunidade para o Brasil. Então, o Jaime falou, o portal da ICANN, icann.org, vocês podem participar nas palestras públicas, podem opinar, podem fazer a pergunta e tomar conhecimento do que acontece em todos esses grupos. Bom, muito obrigado, senhores, por nos ouvir. Hoje é dia 24 de junho, são 16 horas e 15 minutos, aqui em Sydney. Nós estamos 13 horas na frente do Brasil. Quem sabe amanhã nós estaremos de volta para trazer mais um comentário de interesse para a sociedade da internet. Tchau. Obrigado.